Vamos lá, pessoal. Nesse vídeo eu quero falar com vocês 5 ações que estão baratas, custam menos de R$3. Algumas delas pagam dividendos e, além disso, possuem grande potencial de valorização. Então, logo nesse início de vídeo, já curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vamos direto para o vídeo, mas só lembrando, nada nesse vídeo se trata de recomendação de compra ou venda de ativos financeiros. Tudo bem? Então vamos embora. A primeira ação da lista é uma ação perene do setor de telecomunicações, a Brisanet, de código BRST3. Nesse momento está custando R$ 2,47 e nos últimos 12 meses nós temos uma variação negativa de menos 24,56%. Se a gente for olhar os últimos 5 anos da Brisanet, notem aqui comigo que uma empresa que já chegou a custar mais de R$ 13 em 2021, desde 2022, se a gente observar com mais carinho esse gráfico da cotação, a companhia anda um pouco de lado, com a cotação em torno de R$ 2, R$ 3 e R$ 4, como foi no caso aqui no mês de junho de 2024. A questão é, nesse valor de R$ 2, a Brisanet pode chegar novamente a R$ 4? Quero que você já coloque a sua opinião nos comentários. O PL da companhia, o preço sobre o lucro, é abaixo de 10 vezes, preço sobre o valor patrimonial é 0,69 e aqui a gente encontra um desconto claro de 31% em relação à cotação da Brisanet e o dividend yield nos últimos 12 meses, percebam, 5,30%. De acordo com o preço justo da fórmula de Graham, a Brisanet deveria estar custando R$ 4,56, com um potencial de rentabilidade de 84,76%. Se a gente for observar alguns indicadores fundamentalistas, percebam o seguinte: em relação ao preço sobre o valor patrimonial, de fato, esse valor é o menor PVP desde 2021. A empresa nunca esteve com esse indicador tão descontado quanto atualmente. Além disso, se a gente for observar a questão de dividend yield, percebam também que nós tivemos aumento desses rendimentos. Em 2023 estávamos com quase 1% apenas de rendimentos e esse valor está próximo aos 6% de Décio Bazin. Entretanto, mesmo a Brisanet, a gente precisa entender isso, estando com esse indicador bem acima que 2023, ainda não podemos classificar a empresa como uma boa pagadora de dividendos, porque nós não temos histórico suficiente para afirmar que a empresa cairia bem, por exemplo, em relação ao método de Bazin, que considera uma empresa boa pagadora de dividendos. Tudo bem, percebam aqui comigo ainda o seguinte: o payout da companhia 32,95%, enquanto a margem líquida da empresa, observando o histórico, enquanto em 2023 estávamos com a margem líquida acima de 13%, nesse momento estamos com a margem líquida inferior ao ano de 2023. Entretanto, mesmo assim, é superior ao ano de 2022 e também a média do setor é 7,06%. A margem líquida atual é superior a essa média. Observando ainda o ROI da companhia, percebam 7,44%, assim como a margem líquida também tivemos diminuição nesse indicador. Entretanto, a média do setor é 3,05%. Além disso, observando a questão de dívidas e alavancagem, notem aqui comigo a dívida líquida sobre EBITDA da Brisanet, nesse momento é 1,74, uma empresa que está com alavancagem superior aos outros anos do seu histórico. Observando o histórico de dividendos, notem o seguinte: se a gente for analisar o histórico, o yield médio em 5 anos é 0,87. Inclusive, nós temos um pagamento provisionado de aproximadamente 4 centavos por ação, onde sua data com já se encerrou. E segundo esse histórico, a empresa costuma pagar
uma vez ao ano, no mês de maio. Observando o endividamento da Brisanet em relação ao caixa e patrimônio líquido nesse último resultado da companhia, percebam que ela tem um patrimônio líquido de 1,56 bi e a sua dívida de longo prazo um pouco menor, de 1,53 bi. Além disso, a empresa tem dívida de curto prazo, mas até o momento, se a gente for observar, o patrimônio líquido, apesar de ser um pouco maior que suas dívidas, tanto de longo prazo quanto curto prazo, e a empresa tem um pouco de caixa, se a gente for observar o histórico, a Brisanet teve crescimento de suas dívidas comparando aos outros trimestres. Fica claro pra gente também que o principal negócio que gera receita para a empresa é a parte de banda larga, cerca de 82% dessa totalidade de negócios. Observando receitas e lucros num período máximo, notem aqui comigo que nós temos crescimento da sua receita líquida, um ponto positivo para a empresa. Entretanto, na questão de lucro líquido, percebam aqui comigo que é uma empresa muito volátil, inclusive nesses últimos trimestres praticamente não teve alteração, observando o primeiro e segundo tri de 2024, comparando ao último resultado da empresa, apesar de ter aumento de receita líquida. Além disso, a empresa tem um tag along de 100% e uma liquidez média diária pouco mais de 692 mil. A segunda ação da lista, uma empresa especializada na comercialização de materiais de construção, eletrodomésticos e móveis, de código LJQQ3. Nesse momento, a empresa está custando R$ 2,12, tem uma variação negativa nos últimos 12 meses de menos 63,19%, está com preço sobre o lucro abaixo de 8 vezes, um PVP de 0,73, a gente encontra um desconto de 27% e o seu dividend yield nos últimos 12 meses, 5,90%. Além disso, percebam aqui comigo, se a gente observar os últimos 5 anos, a empresa já chegou a custar em 2021 mais de R$ 23. Se a gente observar ainda, segundo o Graham, o potencial de valorização, perceba que o preço justo da empresa é R$ 4,27, com um potencial de rentabilidade acima de 101%. Além disso, observando alguns indicadores fundamentalistas, percebam aqui comigo, o preço sobre o valor patrimonial da companhia é o menor de todo esse período. A companhia está com payout de 60,81%, a margem líquida 2,08%. Se a gente observar o histórico da empresa, a maior margem líquida desse histórico foi de 4,19%. Inclusive, a média do setor é 5,31%. Notem ainda o ROI da empresa, 9,58%, um ROI maior que a média do setor e maior também desde 2022. Uma empresa que tem suas dívidas controladas, tanto é que se a gente observar o endividamento da companhia, perceba comigo, um patrimônio líquido acima de 500 milhões, um pouco de dívida de curto prazo e também um pouco de dívida de longo prazo. Além disso, de acordo com o nosso gráfico Descontex, nesse momento está apontando um bom ponto de entrada para quem gosta da ação, conhece a companhia, acredita na empresa, faz parte, claro, do seu perfil de investidor e não quer comprar uma empresa cara. Notem que esse gráfico ele leva em consideração critérios técnicos e fundamentalista. Observando ainda o histórico de dividendos, o yield médio em 5 anos é 1,66%. Em 2022, a empresa não distribuiu, porém, se a gente observar essa evolução de dividendos, a empresa tem essa tendência de aumentar os seus dividendos ano após ano. Entretanto, nada nos assegura que esse cenário pode voltar a ocorrer. Tudo bem, você precisa estar ciente de todas essas questões. Além disso,
isso, observando seus pagamentos, nós teremos o próximo pagamento de aproximadamente 12 centavos por ação no dia 31 de janeiro de 2025, do tipo juros sobre capital próprio, e a Datacom já se encerrou. Segundo o histórico da empresa, ela costuma pagar os possíveis meses de pagamentos se dá em janeiro, fevereiro e maio. Analisando ainda os principais negócios que geram receita, percebam aqui que mais de 70% se dá na questão do varejo, 26% em serviços financeiros e 3% na parte de cartão de crédito. Em relação a receitas e lucros, nós observamos aqui que a empresa tem crescimento de receita, e se a gente comparar a lucratividade de 2022 aos últimos 12 meses, nesse último resultado nós tivemos a maior receita líquida e também o maior lucro líquido. Tanto é que, se a gente observar o gráfico lucro versus cotação, onde nós entendemos que cotação tende a seguir lucro, percebam aqui comigo que o lucro da empresa está aqui em cima, a cotação bem aqui embaixo, ou seja, ainda há essa tendência para a cotação chegar mais próximo ao lucro. Aqui a gente entende que há uma oportunidade em relação a essa companhia. Entretanto, não tem como a gente saber se essa cotação de fato vai chegar próximo, por exemplo, aos R$12, até porque não temos bola de cristal. Entretanto, percebam aqui comigo que essa situação já aconteceu em alguns períodos, 2022, 2023 e 2024. Observando mais algumas informações, a empresa tem um tag along de 100%, que é essa proteção aos acionistas minoritários, já está listada no novo mercado e tem uma liquidez média diária acima de 9 milhões. A próxima ação da nossa lista é a Mitre, custando nesse momento R$ 2,93. Temos uma variação negativa, menos 40,29%, um PL abaixo de 8 vezes, um PVP de 0,31, ou seja, nós temos um desconto de 69% em relação a essa empresa, e o dividend yield da companhia 10,22%. Percebam aqui comigo que a Mitre já chegou a custar, nesses últimos 5 anos, R$ 12,14. Segundo o preço justo de Graham, a Mitre deveria estar custando R$ 9,31, com um potencial de rentabilidade acima de 217%. Olhando alguns indicadores fundamentalistas, percebam aqui comigo o PL da Mitre. Nós temos esse indicador, o menor dentre todo esse histórico, e um preço sobre o valor patrimonial também menor de todo esse histórico. Uma empresa que sim está barata. Percebam ainda que o payout da Mitre é 72,76%, a margem líquida 3,94%. Se a gente for observar, a média do setor é 3,89%, ou seja, mesmo a Mitre estando com essa margem, está acima da média do setor. Entretanto, é impossível ignorar que essa margem líquida já estava melhor no ano de 2023, acima de 9%. Tanto é que a média da empresa é de 6,84% de margem líquida. Ainda olhando o ROI da companhia, 4,38%, observando a média do setor, é 1,12%, o ROI atual está acima da média do setor, entretanto, abaixo da média da empresa. Observando o endividamento da Mitre em relação ao caixa e patrimônio líquido, percebam que a empresa tem o maior patrimônio líquido, tem caixa em sua operação e também tem dívidas, tanto de longo prazo quanto curto prazo. O yield médio da Mitre em 5 anos é 11,22%, uma empresa que vem trazendo um histórico bom de distribuição acima de 6%. Inclusive, nós temos datas em aberto para você receber dividendos da empresa. Para receber tanto em fevereiro quanto em março, a Datacom desses dois recebimentos está em aberto. E a Mitre tem uma tendência de pagar 2 vezes ao ano no mês de maio e novembro. Observando
agora o preço teto de acordo com o Bazin da Mitre é R$ 8,52, tendo um potencial de rentabilidade acima de 190%. Os principais negócios que geram receita para a Mitre, a maior parte se dá nos imóveis vendidos, mais de 96%. A empresa tem um tag along de 100%, uma liquidez média diária acima de 2 milhões e já está listada no novo mercado. Analisando receitas e lucros, a empresa tem um crescimento de receita desde 2018, enquanto o seu lucro é muito mais volátil, até por conta do setor que ela está inserida. Num gráfico lucro versus cotação da Mitre, percebam, o lucro está aqui em cima, a cotação aqui embaixo, e a cotação tem ainda a tendência de chegar mais próximo ao lucro. A próxima ação da lista é a Gereissati Participações, uma hold brasileira que pertence ao setor financeiro e o subsetor de exploração de imóveis. De código IGTI3, nesse momento a empresa está custando R$ 2,04, tem uma variação negativa nos últimos 12 meses de menos 29,76%. Se a gente for observar os últimos 5 anos, notem aqui comigo que a empresa já chegou a custar R$ 3,27, praticamente está nas suas mínimas históricas durante esse período. Notem aqui que o preço sobre o lucro da empresa é abaixo de 9 vezes, o PVP 0,59, uma empresa que está com um desconto de 41% e o seu dividend yield nos últimos 12 meses 4,71%. De acordo com Graham, o preço justo da empresa é R$ 4,40, tendo um potencial de rentabilidade acima de 115%. Além disso, olhando alguns indicadores fundamentalistas, notem aqui comigo o PVP da empresa é o menor de todo esse histórico, está com um payout de 66,06%, tem uma margem líquida acima de 26%, 33%. Se a gente for observar, a média do setor é 13,89% e atualmente a empresa está com a margem líquida maior que a média dela mesma e maior que a média do setor. Ponto interessante. Além disso, perceba o ROI da empresa 7,29. Um ROI atual maior que a média da empresa e um pouco menor que a média do setor. Na questão de endividamento, a empresa está um pouco alavancada, com a dívida líquida sobre EBITDA de 2,22. Entretanto, observando o histórico, a companhia estava com esse indicador bem maior de 2015 a 2021. Na questão de dividendos, o yield médio em 5 anos é 1,24%. Se a gente for observar atualmente, o maior dividend yield distribuído, inclusive no ano de 2024, a empresa fez 4 pagamentos em torno de 2 centavos por ação e ela costuma pagar no mês de março. Na questão de receitas e lucros, de 2014 até 2016, a empresa praticamente na questão de receita não teve evolução, enquanto na questão de lucro deu prejuízo. Entretanto, após esse período, nós tivemos mais estabilidade na questão de receitas e lucros e a partir de 2022 até os últimos 12 meses, tivemos aumento de receita e aumento de lucro. Entretanto, nesse histórico, nós percebemos quanto a empresa é volátil. Então, prestem muito atenção em relação a esses dois indicadores. Mais informações da empresa, notem que ela não tem tag along, tem uma liquidez média diária um pouco mais de 125 mil. A próxima ação da nossa lista é a Automob, custando nesse momento 37 centavos. Nesses últimos dias, a Automob vem trazendo opiniões diferentes e já chegou a custar, percebam, 32 centavos.
centavos. Alguém pegou a Automob nesse valor de 32 centavos? Coloca aí nos comentários, tá? E eu quero saber de você. A grande dúvida é, a Automob chega a R$1 para não acontecer o grupamento ou não? Qual é a sua opinião? Coloca aí nos comentários, tá? Que eu quero saber. Percebam aqui comigo, de código AMOB3, está com PL de quase 17 vezes, um PVP de 0,41, uma empresa que está bem descontada e até o momento não está pagando dividend yield, ok, pessoal? Notem aqui comigo que, segundo Graham, a empresa tem sim um potencial de rentabilidade, tá? Acima de 73%. Para Graham, até o momento, com os indicadores que nós temos, o preço justo da Automob é 63 centavos. Observando alguns indicadores fundamentalistas, uma empresa que tem suas margens muito baixas, tem um ROI também bem baixo de 2,46, está alavancada com a dívida líquida sobre EBITDA acima de 3 vezes, é uma empresa recente, muito nova na bolsa. Então, para você que é iniciante, tenham ciência que a Automob vai sofrer muitas variações, tá? Então, o meu conselho é, estude empresas mais perenes, o setor best, tá? O setor de bancos, o setor de elétrica, seguradoras, porque aí você tem mais estabilidade, principalmente nesse início dos seus investimentos. Percebam que a Automob, a grande parte de sua receita se dá na questão de veículos novos, tem também veículos usados, peças e acessórios, uma empresa que trabalha também na questão do agronegócio, um grupo que, na minha opinião, tem tudo para ser um grande player em seu setor. Entretanto, precisamos observar, principalmente nesse cenário atual, a questão dos juros e também governamental, tá? Coloque um alerta sobre essa empresa nos seus estudos e prestem muito atenção antes de investir. A grande questão é, vale a pena investir na Automob e esperar, quem sabe, essa cotação disparar? Coloca aí nos comentários em qual dessas 5 empresas, se você fosse escolher uma para investir R$100 mil, qual você escolheria? A Mob3, o grupo Gereissati, a Mitre, as lojas Quero Quero ou a Brisanet. E aí, qual dessas 5 você escolheria? Coloca aí nos comentários que eu quero saber, tá? E se você quiser conhecer mais a fundo sobre a Automob, essa ação de centavos e sobre a minha opinião, eu gravei um vídeo que eu vou deixar aqui embaixo, bem explicado sobre essa empresa e vou falar também o que é que eu acho, tá bom? Também para eu saber que você ficou comigo até o momento desse vídeo, coloca aí nos comentários. Serei rico em 2025. Declara isso. Serei rico em 2025. Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima e fui!